Misteriosos buracos negros. Eu vou começar com os físicos Jorge Matsas e Daniel Vanzella. Obrigado. Senta do lado de lá. Tudo bom? Senta aqui. Quem é o Jorge, quem é o Daniel? Eu sou o Jorge. Daniel, sou eu. Bom, classe 1. E você é o Daniel. Sim. Tá aqui, buracos negros, rompendo os limites da ficção pela editora Vieira e Lente. Vieira aí? Vieira e Lente. É uma editora Vieira e do Lente, Rio. tá. Eu queria para vocês escreverem sobre exatamente os buracos negros. Bom, a ideia surgiu acho que a iniciativa foi da própria editora, o Jorge, na verdade, foi o primeiro contactado, então ele pode contar talvez a história melhor se tiver alguma coisa errada. Mas, em princípio, surgiu a ideia de uma coleção, chamada essa coleção aqui, Ciência no Bolso, da editora, que a ideia seria tocar em alguns temas de ciência atual, né? Mas numa linguagem que seja realmente acessível ao grande público, não realmente restrita ao pessoal que já está, de alguma maneira, ligado à ciência. Realmente uma linguagem o mais simples possível, tentar explicar alguns conceitos de ciência moderna. E aí, chamaram uma pessoa para coordenar isso, que foi o Caio Levenkopf, que é do Rio de Janeiro, da Federal do Rio de Janeiro, se não me engano. Da UERJ, Estadual do Rio. Físico também? Sim. Físico também. E ele, como conhecia, quando chegou no tema de buracos negros, e como ele foi colega do George durante a graduação, provavelmente, então ele sabia que o George trabalhava nessa área e convidou o George então para escrever nisso, e aí de tabela o George me convidou para embarcar nessa com ele. Quer dizer, primeiramente, o teu interesse, quer dizer, você era um especialista nos buracos negros, não? Nós somos relativistas. E uma das consequências mais interessantes da relatividade e que abarcam os principais aspectos da relatividade geral são os buracos negros. Então é natural para um relativista ele se entrar em buracos negros ou em cosmologia ou algum tema correlato. Agora, o que eu achei interessante, que eu acho sempre interessante, são as interferências do Stephen Hawking em todas essas teorias, em todas essas coisas, porque é sempre uma coisa que te surpreende, né? E super bem embasado, porque não há dúvida que ele é um grande cientista. Em relação aos buracos negros, antes eu queria que me explicasse um pouco mais sobre os buracos negros, inclusive usando fotos que nós temos, fotos referentes, inclusive fotos do livro, para vocês irem explicando para a gente, né? Primeiro você, depois você, tá bom? Então vamos logo mostrar a primeira foto que foi selecionada. Aí. Então, essa foto mostra o centro da nossa galáxia. A galáxia são aglomerados de estrelas. A nossa galáxia é a Via Láctea e essa é uma foto do centro da galáxia. E o que tem de especial nessa foto é que o centro da nossa galáxia possui um buraco negro com uma massa equivalente a algo como 3 ou 4 milhões de massas solares. Então é como se você tivesse 4 milhões de massas solares concentradas numa região muito, muito pequena. Comprimida numa região muito, muito pequena. Eu vou te pedir o seguinte, levanta e mostra aí que a gente tem uma ideia mais... Basicamente aqui, nessa região, existe um buraco negro. Nessa região interna existe um vídeo em que se mostra um zoom dessa região. Na verdade, o que o vídeo mostra é uma animação de um zoom, de como seria um zoom feito no centro da nossa galáxia, que mostra o buraco negro no centro. Essa radiação toda que é vista vem da matéria externa ao buraco, porque o buraco negro, a característica principal do buraco negro é de que toda a matéria e toda a energia que entra nele, a menos de efeitos de segunda ordem, que são efeitos que vêm da mecânica quântica, nada pode escapar. Então, se escapa alguma coisa dessa região, é a energia da região externa ao buraco. Então, o que nós estamos vendo aqui é a região circundante externa ao buraco, formada de gás, poeira e radiação, E é isso que nós estamos vendo aqui. Isso é uma fotografia feita com telescópio? Com telescópios, exato. Qual telescópio? Esse é o do Chandra, é um telescópio raio-x.
que detecta o raio-x difere da luz visível basicamente na energia. Sim. Então, essa é a menos... A Chandra, inclusive, mostra Tá aqui ali. embaixo. É um telescópio que pega uma frequência, que é o raio-x, que é o raio-x basicamente que a gente usa nos hospitais para tirar chapas. Nós temos o vídeo que você falou, era bom a gente acho que soltar o sim. vídeo e você ir falando. Cadê? Então esse aqui é uma galáxia espiral, como a nossa. Esse é um zoom do centro da galáxia. Agora, nós estamos penetrando no centro da galáxia. E agora nós estamos vendo toda a matéria orbitando essa região interna. Essa é basicamente a região que era mostrada na fotografia anterior. E aqui no centro existe esse buraco negro. E esse buraco negro, no caso da nossa galáxia, compreende uma massa de mais de 3 milhões de sóis. Agora, eu pedi para você continuar aí, porque Claro. fica mais fácil da gente ligar as coisas, né? Interagindo. O Einstein, na sua época, quando, quer dizer, a teoria da relatividade é, quer dizer, comprovada em Sobral, em 1920, mas a teoria em si é anterior a isso. Sim, 1915. 1915. Sim. Ele já pensava, ele já previa a existência de buracos negros ou não? Não, pelo contrário. Quando a teoria dele, ele chega nas equações, na equação da teoria dele em 1915. Isso. E quando ele chega naquela equação, ele acha que aquele negócio é tão complicado que ele não tem nem esperança, pelo menos é o que na época, né? Ele não tem nem esperança que algum dia fosse alguém conseguir resolver aquela equação. Surpreendentemente, um ano depois, né, ou menos de um ano, mas em 1916, um oficial alemão no fronte russo de batalha, que era um astrofísico que tinha se alistado voluntariamente, ele consegue resolver a equação, pelo menos num caso de simetria esférica, um corpo com massa de simetria esférica. Que em relação, quer dizer, já eram em relação aos Os buracos negros já estavam contidos lá. O problema é que demorou mais meio século para que as pessoas percebessem realmente que aquela solução continha nela a solução de buraco negro e aceitar a solução. O Einstein, mesmo quando as pessoas perceberam que aquela solução descrevia um corpo de onde a luz não poderia escapar se entrasse lá, um objeto extremamente denso, o Einstein, por boa parte da vida dele, né, em 1939, né, se eu não me engano, ele ainda argumenta que buracos negros não deveriam existir. Ele é completamente contra essa ideia. Para ele era tão bizarro. Morre contrário à ideia ou não? Olha, se ele morre em 55, né? Se ele morre, provavelmente, certamente ele morre antes das pessoas da comunidade começar a aceitar a ideia de buracos negros, que é o grande boom de buracos negros, né? O grande, que a gente chama da era de ouro de buracos negros, é meados da década de 60. Então ele morre anterior a isso, sim. Provavelmente ele morre sem aceitar essa consequência da relatividade. Jorge, eu vou pedir mais fotos ou mais vídeo, não sei o que tem, para seus comentários. Bom, aqui é foto, né? Exato, essa é uma foto, eu não sei se é o vídeo correspondente a ela. Não? Será que se clicar? Nós vamos checar se tem o vídeo. Então vamos direto para o vídeo, né? É a mais interessante. Isso. Então, aqui há um buraco negro, isso é uma animação inspirada em dados que foram coletados por vários observatórios. Então, o que haveria é uma galáxia, o que nós estamos vendo aqui é uma galáxia distante com um buraco negro. Isso é uma estrela. Essa galáxia não é a Via Láctea? Não é nossa, não é nossa, okay. É uma bem distante. Uma estrela, ela se aproxima do buraco, devido ao campo gravitacional do buraco, ela esfacela a estrela, esse material da estrela começa a orbitar o buraco e ser absorvido pelo buraco, até que no final nada sobra, porque tudo entra no buraco e basicamente nada escapa. Olha. Né? Agora, o efeito que dá, quer dizer, o efeito visual que a gente tem, é como se fosse um imenso ralo. Exato. Daí vem o nome buraco negro, que é um nome interessante, como o Daniel dizia. Apesar da primeira solução de buraco negro ter sido descoberta em 1916, o nome buraco negro só veio em 68, se eu não me engano, por um físico americano, John Wheeler, que faleceu há 2 semanas atrás, uma semana atrás, isso, né? algo Uma semana assim. atrás. Agora, temos algum efeito visual para mostrar aqui, de vídeo, sobre o próximo vídeo? Seria sobre também buracos negros. Então vamos lá.